Meu nome é Clarice, e essa é a história de como o silêncio de uma viúva se tornou o grito mais alto que essa família já ouviu. Durante 11 anos fui casada com o Davi, um homem simples, honesto e muito diferente da família dele. Davi era o ponto fora da curva, a alma doce em meio a um império frio construído com arrogância e desprezo. Ele era herdeiro dos Montello, uma família que carregava o sobrenome como se fosse uma coroa. Mas ele não se encaixava naquele palácio de mármore e sorrisos falsos. Eu era apenas uma professora de literatura de escola pública, dedicada aos meus alunos, apaixonada por livros e pelas histórias que eles carregam. Não vinha de berço de ouro, não tinha sobrenome com brasão, nem cursinho de etiqueta. Só tinha a coragem de amar e a sorte de ser amada de volta. Desde o início, os Montello me viram como uma intrusa. Nunca disseram abertamente, claro. O veneno dele sempre vinha em forma de gentileza cortante. Enquanto ele viveu, eu aguentei tudo. Me calei. Engoli humilhações em silêncio, porque ele valia a pena. Porque nos nossos domingos simples de café na varanda, ele me fazia esquecer de tudo. Ele segurava minha mão com firmeza e dizia: "Você é tudo o que eles nunca serão, Clarice. É por isso que eles te temem." Mas a vida tem um jeito cruel de arrancar da gente o pouco que nos faz respirar. Quando Davi adoeceu, ninguém da família apareceu. Nenhum Montello foi ao hospital nos últimos dias. Nenhum deles segurou a mão dele quando ele chorou de medo. Nenhum deles se ofereceu para passar uma noite ao lado da cama. Fui eu. Só eu. E quando ele se foi, uma parte de mim foi junto. A parte que sorria. A parte que sonhava. A parte que ainda acreditava que o amor podia vencer tudo. Mas a morte dele levou mais do que o amor da minha vida. Levou meu chão. E pior, me deixou nas mãos de quem nunca me quis por perto. Depois do enterro, eu ainda tentava manter alguma dignidade. Mas tudo o que recebi foram papéis. Sim, papéis. Advogados, procurações, documentos que eu não entendia. Alegações frias, calculadas, que diziam que a casa onde morei com o Davi era da família, comprada com dinheiro do patriarca, que o carro estava no nome da empresa, que a conta conjunta que usávamos agora pertencia inteiramente ao espólio Montello. Fui tirada de casa menos de um mês depois do enterro. Com uma mala nas mãos e o vestido preto ainda cheirando a velório, a cunhada, a mesma que um dia me ofereceu café com um sorriso falso, olhou nos meus olhos e disse: "Isso aqui nunca foi seu, Clarice. Você só estava de passagem." De passagem? 11 anos ao lado dele. 11 aniversários. E para eles, eu fui só uma sombra temporária. Fui morar de favor com uma amiga, numa kitnet apertada e fria. Eu, que dava aulas de literatura com paixão, precisei aceitar um emprego temporário como revisora de apostilas em uma gráfica. Comecei a vender livros usados para pagar o básico. Cheguei a comer arroz puro por dias. Mas a pior fome era a da alma. Porque a dor não era só a ausência dele. Era a forma como o mundo seguiu. Como se eu nunca tivesse existido ao lado dele. Como se meu amor não tivesse valido nada. Mas foi no fundo do poço que algo em mim mudou. A dor que antes me consumia virou combustível. Eu não queria piedade, nem justiça divina. Eu queria algo mais profundo, mais certo, mais humano. Eu queria mostrar a eles que subestimar uma mulher em luto é cavar a própria ruína. E foi assim que começou minha vingança silenciosa. A vida me esmagou, mas não me quebrou. Nos meses seguintes, eu entrei no automático. Acordava, ia pra gráfica, voltava, chorava escondida no banheiro. Mas algo começou a pulsar dentro de mim. Uma espécie de intuição que dizia: procure entre as coisas dele. Foi numa noite qualquer, chuvosa, com o som da água batendo na janela do quarto minúsculo, que decidi abrir a caixa com os pertences do Davi. Eu evitava fazer isso, porque cada papel, cada camisa, cada anotação ainda tinha o cheiro dele. E só de tocar, era como arrancar uma ferida mal cicatrizada.
Mas aquela noite foi diferente. Eu me sentia inquieta, como se ele estivesse ali, me empurrando com carinho, pedindo para eu não desistir. No fundo da caixa, entre folhas amareladas e recortes de jornal que ele colecionava com minhas colunas da escola, havia um envelope. Meu nome estava escrito com a letra dele. Tremida, mas firme. Abri com as mãos trêmulas. Lá dentro, um contrato de seguro de vida. Valor: 7 milhões. 7 milhões. No beneficiário, meu nome, somente o meu. Junto ao contrato, uma carta, breve, quase como um sussurro. Se algo me acontecer, quero que você fique segura. Sei que minha família vai tentar te apagar, mas você é mais forte do que pensa. Você sempre foi a verdadeira Montello. Davi, naquela hora eu chorei, não de tristeza, mas de fúria e gratidão ao mesmo tempo. Davi tinha previsto tudo, até a maldade dos próprios irmãos. No dia seguinte, fui a um advogado. Um jovem, discreto e extremamente eficiente. Ele cuidou de tudo. Em menos de um mês, o valor estava na minha conta. Mas ao contrário do que muitos fariam, eu não saí comprando bolsas e carros. Eu sentei. Planejei. Rabisquei cada detalhe como se fosse uma história. Uma história com final certo. A ruína dos Montello. Comecei comprando ações da empresa deles. Levei meses estudando tudo. Fornecedores, clientes, contabilidade, logística, pontos fracos. Eu conhecia a empresa deles, porque fui eu que ajudei o Davi a erguê-la, mesmo sem nunca receber crédito. Fui a mente nos bastidores enquanto eles apareciam em capas de revista, mas agora era a minha vez. Criei uma holding em nome da minha falecida mãe e fui tomando um pedaço por vez. Um contrato aqui, outro ali. Eles não sabiam quem estava por trás, mas sentiam o chão sumir. E isso me bastava. Até que um dia recebi um convite. Irônico, não? Uma reunião emergencial da família Montello, no mesmo salão onde me chamaram de viúva calada. Eu aceitei. Sabia que aquela noite seria o fim de um ciclo e o começo do meu reinado silencioso. Voltar àquela mansão depois de tudo era como entrar numa cena congelada de um pesadelo antigo. Cada degrau da escadaria de mármore ecoava memórias amargas. Cada lustre, cada quadro dourado, cada poltrona luxuosa carregava o veneno de olhares, de palavras que nunca foram ditas com respeito. Mas eu não era mais a Clarice curvada pela dor. Eu era a mulher que eles tentaram apagar e que renasceu das cinzas com fogo nos olhos. A reunião era formal. Todos estavam lá. Os 3 irmãos de Davi, suas esposas plastificadas e até a matriarca, Dona Isolina, com o rosto mais abatido do que nunca, mas ainda tentando sustentar a pose de rainha decadente. Fui recebida com um silêncio constrangido. Eles não sabiam o que dizer. Não esperavam que eu aceitasse. Talvez esperassem uma mulher abatida, destruída. Clarice, começou Eduardo, o irmão mais novo. Temos passado por momentos difíceis, disse ele, tentando disfarçar o desespero por trás da voz firme. Problemas com fornecedores, perda de contratos importantes, acionistas pulando fora. Você sabe como é o mercado? Sei, cortei. Se tem algo que eu sei, é como o mercado funciona. Inclusive, sei exatamente onde estão os calos de vocês. Todos se entreolharam, nervosos. Foi então que tirei da bolsa uma pasta de couro, coloquei-a sobre a mesa com a calma de quem está no controle. Aqui dentro estão os contratos que vocês perderam, as negociações que não conseguiram concluir, e também os nomes das empresas que hoje atendem os antigos clientes de vocês. Como você tem isso? Sussurrou uma das cunhadas. Porque fui eu quem tirou de vocês. Minha voz saiu tranquila, sem grito, sem necessidade de espetáculo. Foi como jogar uma bomba no meio da sala. O silêncio foi imediato. Um silêncio pesado, doído, como o que precede uma sentença de morte. Mas... você? Como? Balbuciou Dona Isolina, a única que até então não tinha dito uma palavra.
Enquanto vocês me chutavam no luto, eu desenhava cada passo da queda de vocês. E o mais irônico de tudo, me aproximei da mesa, olhando um por um. É que tudo o que vocês têm hoje ainda está no nome do Davi. E parte daquilo, por direito e por testamento, me pertence. Puxei uma última carta da bolsa, literalmente. O testamento verdadeiro. O que eles nunca viram. Davi registrou com outro advogado, fora do círculo da família. Vocês pensaram que tinham apagado minha existência, me contaram mentiras. Mas Davi me deixou mais do que lembranças. Me deixou as chaves. Eles leram o documento como se estivessem vendo um fantasma. Eu podia ver nos olhos deles o desespero crescer. Eles sabiam o que aquilo significava. Aquela folha simples rasgava o último pedaço de chão que ainda sustentava o Império Montello. Então, o que você quer de nós? Perguntou Eduardo derrotado. Nada, respondi com firmeza. Já tenho o que quero, minha dignidade, meu lugar de volta, e algo que vocês nunca terão, paz com a própria consciência. Me levantei. E antes que tentem qualquer retaliação jurídica, saibam que tudo o que fiz foi dentro da lei. A diferença é que eu fui inteligente e paciente. Me virei para sair, mas antes de atravessar a porta, olhei por cima do ombro. Ah, e obrigada por me mandarem calar a boca. Aquilo me deu a força que faltava para destruir vocês em silêncio. Saí caminhando como quem pisa firme após atravessar um deserto. Naquela noite, quando voltei para minha casa nova, minha vida nova, sentei na varanda com uma taça de vinho e deixei o silêncio me envolver. Mas dessa vez, era um silêncio de vitória, de redenção, de justiça. Eles me mandaram calar. E eu calei. Mas o som do meu silêncio ecoou tão alto que foi impossível não ouvir. Eu sou Clarice, a viúva que eles tentaram enterrar em vida e que voltou para enterrar o império deles com um único som. Nada. Você também já foi silenciado por quem jurava te respeitar? Já te olharam como se você não valesse nada, só porque você não tinha o sobrenome certo ou o dinheiro certo? Se essa história mexeu com você, não guarde só pra si. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que até o silêncio pode ser uma arma poderosa. Escreva nos comentários: eu não sou invisível. E lembre-se, quem subestima a dor de uma mulher em silêncio nunca está preparado para o som da sua vitória.